A paz do Senhor Jesus, irmãos. Uma vez mais estamos aqui para gravar essa nova videoaula. Hoje é a lição de número 5 dessa nossa revista, O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Então já temos aprendido, estudado 4 lições da nossa Escola Bíblica Dominical e nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Hoje a lição de número 5, que tem por título As consequências das escolhas precipitadas. Pegando por base aqui a vida de Abraão e a vida de Ló. Então o comentarista ele faz um paralelo entre Abraão e entre Ló. Abraão tomando as atitudes corretas e Ló tomando as atitudes precipitadas. E nós vamos ver que as atitudes precipitadas elas têm uma consequência terríveis. Uma vez mais, você é bem-vindo para juntos aprendermos a palavra de Deus. Desde já peço os irmãos que podem acessar o link aí que está na descrição do meu vídeo, que vai ser redirecionado à página do meu blog. E lá está contido tudo, comentário, as referências bíblicas, está tudo aí no meu blog. E os irmãos, peço que os irmãos possam assistir essa videoaula e compartilhar nas redes sociais, indicando a um amigo ou um parente a quem os irmãos desejam, assim como os irmãos queiram fazer. Vamos para o nosso estudo. Logo, irmãos, aqui no primeiro ponto, falando sobre o cuidado com as escolhas, nós vamos aprender aqui no subtópico número 1, a prosperidade de Abraão. Então, o comentarista ele começa a partir do ponto tomando por base a vida de Abraão, que Deus fez de Abraão um homem próspero porque ele obedeceu à voz de Deus, saindo de Ur dos caldeus. E o comentarista fala aqui que a obediência a Deus nos faz prosperar. Então, para nós entendermos um pouquinho, irmãos, eu coloquei aí no meu blog a respeito da chamada, da história de Abraão. Porque quando nós lemos Gênesis 12, o que dá a entender, irmãos, é que Deus ele fala com Abraão em Gênesis 12, versículos 1, 2 e 3. E no versículo de número 4, Abraão, a Bíblia diz que ele sai de Harã para ir a Canaã. Então dá a entender que Abraão ele sai de Harã para ir para Canaã. Mas quando nós vamos ver o relato bíblico, irmãos, na verdade Deus chama, ele fala para Abraão sair da sua terra quando ele ainda habitava em Ur dos caldeus. Então eu escrevi no meu blog, muito bem detalhado, os irmãos podem acompanhar aí comigo, se os irmãos assim acessarem o link. Eu escrevi aí, a história inicia-se com Abraão em Ur dos caldeus. Gênesis 12, 1, sai da tua terra. Aonde que era a terra que Abraão estava? Em Ur dos caldeus. Os irmãos podem ver em Gênesis 15, 7 e também em Neemias capítulo 9 e o versículo 7. São passagens afirmando que Deus chamou Abraão quando ele estava em Ur dos caldeus. Então, quando Deus lhe chama, Abraão ele sai em direção à terra que Deus lhe havia prometido, que Deus lhe havia de mostrar, que era a cidade de Canaã. Então, nesta mudança, junto com Abraão, sai o seu pai Tera e sai também o seu sobrinho, que era Ló. Então, no caminho em direção a Canaã, eles passaram em Harã, Gênesis 11, 31, e ali eles habitaram. Então, tudo indica, meus irmãos, que na saída de Abraão para ir a Canaã, parece que o seu pai Tera e o seu sobrinho Ló parece que se sentem motivados ou impulsionados a mudarem junto com Abraão. Eles vão em direção à terra que Deus lhe havia de mostrar a Abraão e saem juntamente com ele para ir àquela terra que Deus lhe havia de mostrar. Mas eles param na cidade de Harã e ali eles habitam conforme o texto registrado em Gênesis capítulo 11 e o versículo de número 31. Então, após o pai de Abraão falecer, Gênesis 11, 32, o patriarca Abraão, ele sai de Harã com a sua esposa e seu sobrinho Ló em direção à terra que Deus lhe havia de mostrar. O próprio Estevão, ali no seu sermão, na sua pregação, em Atos capítulo 9, capítulo 7, melhor dizendo, versículos de 1 a 5, Estevão, ele vai reafirmar esta passagem e este fato,
né, de que Abraão ele é chamado por Deus em Ur dos Caldeus. Seu pai Tera e seu sobrinho Ló saem com Abraão para ir em direção à terra que Deus havia de mostrar a Abraão. Mas eles param em Harã e ali permanecem, ali habitam. Então, o que acontece? O pai de Abraão morrendo, falecendo, Abraão então ele toma novamente a sua jornada, a sua peregrinação em direção à terra que Deus lhe havia de mostrar, e nesta saída, ele leva a sua esposa e o seu sobrinho Ló em direção a Canaã. Então nós vemos aí um resumo falando a respeito, né, da promessa que Deus havia feito a Abraão, a respeito da prosperidade de Abraão, né, pegando desde a sua saída de Ur dos Caldeus, obedecendo a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. O segundo ponto, irmãos, o comentarista, ele vai falar sobre Abraão fez a escolha certa. Então ele fala aqui que Abraão, ele deixou a sua terra, deixou a sua parentela e decidiu obedecer o chamado de Deus. E ele ressalta aqui que muitos estão enfrentando crises porque não tomaram suas decisões sem consultar o Senhor, ou seja, tomam suas decisões sem consultar a Deus. E também tomam suas decisões desobedecendo às ordens de Deus. E ele ressalta aqui que assim acontece conosco também, que muitas das vezes tomamos decisões que passamos por crises, adversidades, porque não consultamos a Deus e muitas das vezes desobedecemos a Deus. E ele termina dizendo que nem sempre as provações e as aflições elas são consequências de desobediência ou por má escolha, mas as aflições são parte da nossa vida do servo de Deus. Então, baseado, irmãos, nesse comentário, do nosso comentarista, pastor Elianai Cabral, eu fiz aqui o comentário na minha meditação, na minha reflexão, daquilo que Deus colocou em meu coração. Eu escrevi aqui o seguinte no meu blog: a autoria do livro de Gênesis é atribuída a Moisés, assim como os 4 livros posteriores que são denominados o Pentateuco. O escritor fala que Abraão saiu de Harã para ir a Canaã. Presta atenção. Mas Abraão não sabia ainda que seria essa terra de Canaã que Deus lhe havia de entregar, que Deus lhe havia de dar de herança. Pois o patriarca ele saiu de sua terra sem saber para onde ia, conforme Hebreus capítulo 11 e o versículo número 8. Então Abraão ele tomou a atitude certa, ele confiou no Senhor e lhe obedeceu. E foi abençoado por Deus, mesmo enfrentando adversidades. Pois então, vemos que muitas pessoas sofrem por causa das consequências de suas más escolhas, pois não consultam a Deus para saber a sua vontade. E outras, por sua vez, sabem qual é a vontade de Deus, mas não obedecem. Em contrapartida, existem pessoas boas, generosas, honestas, obedientes a Deus, que enfrentam situações adversas também, como é o caso do patriarca Jó, pois todos nós estamos sujeitos a isso. João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Então, sendo assim, vemos que existem as provações, as adversidades do dia a dia, e as crises, os problemas que são consequência de escolhas erradas. E eu coloquei o exemplo aí de Sansão e do filho pródigo. São homens que sofreram consequências terríveis, não porque foram provados, não porque a provação veio de encontro a eles, mas foram eles mesmos, com as suas atitudes erradas, com as suas atitudes carnais, não é verdade? Colheram situações e passaram por acontecimentos terríveis. Então nós aprendemos aqui nesse tópico que o comentarista ele quer passar para nós, irmãos, é que Abraão ele tomou a atitude certa. Ele saiu de sua terra sem saber para onde ia, mas ele obedeceu à voz de Deus. A sua atitude foi certa. Mesmo ele não sabendo para onde ia, todavia ele estava debaixo da palavra de Deus. Ele estava debaixo da vontade de Deus para ele.
Então o comentarista aqui fala que muitas pessoas se dão mal, fazem escolhas erradas e acabam enfrentando crises porque não consultam a Deus. Não procuram saber qual é a vontade de Deus, o que é que Deus fala, o que é que Deus pensa a esse respeito. Né? Infelizmente também há muitas pessoas que sabem qual é a vontade de Deus e mesmo assim o desobedecem. Tomam as suas próprias atitudes, não se importando com a palavra e a vontade de Deus, e colhem e passam por crises terríveis, né? Adversidades, problemas, que vão acarretar o resto, talvez, de suas vidas. Por quê? Porque não consultaram a Deus, porque menosprezaram a palavra de Deus. E nós devemos, meus irmãos, sempre consultarmos a Deus. Nós temos aqui a palavra revelada, aquilo que a Bíblia, que Deus já deixou escrito na sua palavra, e temos o Espírito Santo que testifica, que nos direciona, que nos guia ao nosso coração, nosso espírito, a nossa alma, para que nós tomemos as atitudes corretas na nossa vida. E nós vemos, meus irmãos, que nem todas as provações, nem todas as adversidades são frutos de escolhas más, mas são os problemas e adversidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então Jesus ele disse que no mundo nós teríamos aflições diversas, né? Então a mesma aflição que o servo de Deus passa, o ímpio também enfrenta, né? Por quê, irmãos? Porque todos nós somos carne, todos nós somos seres humanos, todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões. A Bíblia diz que Elias era o profeta de Deus, orou e não choveu, orou e desceu fogo do céu, orou e tornou a cair a chuva, mas, porém, Tiago ele ressalta que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então nós vemos que Elias ele teve os seus temores, passou ali por uma adversidade, uma crise espiritual interior a respeito, quando Jezabel quis matar, ele fugiu e pediu até a morte para Deus. Então vejo que são crises que o servo de Deus enfrenta, que não foram atitudes más ou escolhas ruins, mas são coisas do nosso dia a dia. Então Abraão, irmãos, ele fez a escolha certa, né? Abraão não sabia de nada, mas ele sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida e ele obedeceu. O terceiro ponto, irmãos, vai falar a respeito de Abraão. Ele passa pelo Egito. Então o comentarista ressalta que Abraão também enfrentou crises em sua vida, mas porém ele manteve a sua fé em Deus e não permitiu que as adversidades matassem a semente da promessa que havia sido plantada no seu coração. Então Abraão, quando ele chegou em Canaã, né, ele encontrou fome naquela terra. E a Bíblia diz que ele então desceu ao Egito, mas depois ele retornou com muitos bens. Né? Ele ainda não estava na terra que Deus lhe havia prometido, mas lá no Egito Deus já estava o abençoando, ressalta o nosso comentarista. E a respeito disso, irmãos, eu comentei o seguinte, né? Ressaltando aqui que quando Abraão chegou em Canaã, encontrou fome na terra. Isso levou a descer ao Egito. Então, a esse respeito, irmãos, Abraão não teve nenhuma repreensão por parte do Senhor. Então, o fato de Abraão descer ao Egito, nós não vemos Deus repreendendo Abraão por esse motivo, né? Também vemos aqui, como eu escrevi, meus irmãos, que no Egito, Abraão, ele temendo que ele fosse morto. Por quê? Porque o costume daquela época entre os governantes poderosos era de confiscar para si mulheres atraentes, com a consequência após a morte de seus maridos. Então era o costume daquela época, quando os homens atentavam para uma mulher formosa, eles matavam seu marido para que pudessem confiscar, conquistar, possuir aquela mulher para si. Então Abraão, irmãos, ele com medo de ser morto, ele temeu, né? E aí ele falhou na sua confiança em Deus para o proteger. E a Bíblia diz então que ele ocultou o fato de Sara ser a sua esposa. Ele somente disse que Sara era sua irmã. E nós vemos que Sara ela foi levada para a casa de Faraó e ali ela permaneceu, e Faraó, por causa de Sara, abençoava, presenteava muito a Abraão com animais, com servos e servas e etc.
E nós vemos ali, irmãos, que em um determinado momento, Deus feriu o faraó com todo o Egito e trouxe à tona essa revelação de que Sara era esposa de Abraão. E dali Abraão, ele foi despedido por faraó, juntamente com a sua esposa Sara, e dali ele levou muitos bens que haviam consigo, que ele havia conquistado ali na cidade do Egito. E nós vemos, irmãos, que ali Deus já estava o abençoando. E eu fiz a seguinte indagação, meus irmãos, porque nós vemos Abraão no Egito como uma falta de confiança em Deus e o fato de ele ter falado que Sara era a sua irmã e não a sua esposa. E a gente viu que mesmo assim Deus ele interviu, Deus ele através de Faraó, ele permitiu que Abraão fosse próspero, fosse abençoado. E a gente às vezes pergunta, mas como é que Deus pode abençoar alguém que está vivendo em uma mentira? Como é que Deus pode abençoar alguém que só está fazendo as coisas erradas? E nessa meditação, eu orando ao Senhor e pesquisando, e eu entrei na seguinte conclusão, conforme a Bíblia nos apresenta. Coloquei assim, o fato, irmãos, é que Abraão não mentiu. Presta atenção. Na verdade, ele omitiu o fato de que Sara era sua esposa. E a respeito de que ela era sua irmã, era verdade. Quando nós lemos Gênesis 20:12, Abraão ele fala para o rei ali de Gerar, Abimeleque, se não me falha a memória, que Sara era sua esposa, não por parte, somente por parte de pai, ou não por parte de mãe. Vamos conferir o texto sagrado para a gente tirar as nossas dúvidas. Gênesis, capítulo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de número 12, que diz assim: Então disseram aqueles varões, Gênesis 20 e 12, estava lendo 19. E na verdade, ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Então Sara, ela era irmã, meia-irmã de Abraão. Então a sua esposa Sara, ela era filha de seu pai, mas não filha de sua mãe. Então nós vemos que Abraão, ele não mentiu. Abraão, ele omitiu o fato de Sara ser a sua esposa. Mas Sara era irmã de Abraão e nesse ponto não houve mentira. Então nós vemos, irmãos, que o fato de Abraão estar no Egito, não houve repreensão pelo Senhor. E o fato de Deus abençoar Abraão no Egito, ainda que parecia que estava vivendo em falsidade, em mentira, nós vemos que também não houve repreensão por parte de Deus, porque Abraão ele não mentiu, ele omitiu o fato de que Sara era sua esposa, e ali houve uma fraqueza do coração de Abraão, porque temeu em ser morto. E outro detalhe também, irmãos, é que Sara, ela não foi possuída como mulher de Faraó. O texto sagrado diz que ela foi levada para a casa de Faraó. Então, conforme o pastor Antônio Mesquita, que é ministro do Evangelho, jornalista, graduado em teologia pelo IBAD de Pindamonhangaba, ele escreveu um artigo a respeito disso aí, e eu coloquei aí no meu blog o link do seu artigo. Os irmãos podem acessar o link e ver o artigo do nosso pastor, que ele postou ali no seu site, no seu blog, na sua página da internet. E ele ali explica que naquela época havia um costume, assim como a rainha Esther, de ser preparada. Havia uma fase de preparação para que depois a mulher ela fosse levada, e assim deitasse com aquele homem, com aquele rei. Então Sara, ela estava ainda na fase da preparação. Então Deus não permitiu que Faraó possuísse Sara como esposa. Então por isso, irmão, nós vemos que Deus ali interviu e Deus abençoou Abraão na sua descida ao Egito. Então Abraão passou pelo Egito, ele ali teve algum tempo, mas regressou e regressou abençoado pelo Senhor. Se o irmão, se a irmã não entendeu muito bem, os irmãos podem voltar o vídeo, rever a explicação e assim tirar as suas dúvidas. O segundo ponto, irmão, nós vemos então agora o contraste com Ló. Nós vemos Abraão, que ele era um homem próspero, fez a escolha certa, passou pelo Egito, foi abençoado por Deus,
E agora no ponto 2, no tópico de número 2, nós vamos entrar falando a respeito de Ló, que Ló ele é atraído por aquilo que vê. O primeiro, briga entre os pastores de Abraão e Ló. Então, meus irmãos, quando eu coloquei aí no meu blog, quando eles saíram, né, os dois, Abraão e Ló, ambos eram ricos. Ambos tinham fartura de servos, de servas, de gado, de ovelhas, né? E ambos eram abençoados, ambos eram prósperos. Os irmãos podem ver Gênesis 5, do 6 ao 7, Gênesis 13, versículo 2 ao 3. E nós vemos que Abraão, ele sempre levantava altares para sacrificar, para adorar a Deus, grato por tudo aquilo que o Senhor lhe havia feito. Quando Abraão volta do Egito, a Bíblia diz que ele já vai ao altar onde ele havia erigido e ali ele se sacrifica, ali ele adora, ali ele invoca o nome do Senhor. Talvez, né, agradecendo a Deus pelo livramento, né, de ter lhe abençoado ali no Egito e talvez pedindo direcionamento para estar dali à frente, caminhando, né, na jornada, peregrinando por aquelas terras, clamando por proteção da parte do Senhor. E nós vemos, irmãos, que Ló e Abraão, como eu já disse, eles eram muito fartos, muito abençoados, e eles já não podiam habitar juntos, pois não havia espaço suficiente para os seus rebanhos e tudo quanto eles possuíam. Então, nisso aí, irmãos, surgiu uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque não havia espaço suficiente. Talvez ali não faltava relva, faltava, né, água para todos saciarem sua sede, e houve ali uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então era necessário, irmãos, que se resolvesse aquele conflito. Então eu coloquei no meu blog, irmãos, que existem momentos decisivos em nossas vidas, que não dá para deixarmos para depois. Ainda que seja difícil, mas é necessário tomarmos uma decisão, para que não aconteça coisas piores. Os pastores de Abraão e Ló estavam contendendo, e se essa situação não fosse resolvida, uma hora poderia acabar até mesmo em tragédia, numa morte, um assassinato, e aí ficaria a situação ficaria mais pior ainda, aquela situação que eles estavam vivenciando. Daí então, irmãos, o comentarista ele vai falar a respeito da decisão de Abraão. Então Abraão ele toma uma decisão. Então Abraão, irmãos, ele esteve no Egito. E Abraão ele estava convicto que o Senhor Deus era poderoso para o abençoar aonde ele estivesse, aonde ele fosse. Então, irmãos, nós vemos que Abraão ele chama o seu sobrinho Ló para resolver aquela situação. E eu coloquei aí numa aplicação para nossas vidas que há muitas pessoas que estão passando por situações difíceis, mas não fazem nada a esse respeito. Estão empurrando com a barriga, como diz o ditado aí, achando que isso se resolverá por si só. Mas, pelo contrário, estão acelerando o processo do mal para pior. Existem decisões, meus irmãos, que devem ser tomadas hoje, agora, imediatamente, que o Espírito Santo nos direcione para tomar as decisões certas e urgentes. Então nós vemos ali que Abraão e Ló estavam observando, vendo aquele conflito, e eles tinham que tomar uma decisão. Eles não poderiam deixar aquilo continuar da maneira que estava. E nós vemos aí então, irmãos, a proposta que Abraão vai fazer a Ló no tópico de número 3, e nós vamos ver a atitude de Ló em relação a essa proposta. Então no ponto 3 vai falar a respeito da escolha precipitada de Ló. Ao receber a proposta de seu tio, Gênesis 3 e 9, Ló rapidamente fez a sua escolha. Ao levantar os seus olhos, contemplou toda a campina que era regada pelo rio Jordão e escolheu essa região para habitar. Então Abraão lhe disse, se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. E se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Então Ló rapidamente levantou os seus olhos e ele enxergou toda aquela campina que era banhada pelo rio Jordão, e o texto sagrado diz que era semelhante ao jardim de Deus. A terra ali do Egito, que se chamava Zoar, era muito parecido. Era um lugar muito próspero, muito abençoado, né? Talvez ali
a relva, os pastos verdejantes, aquela água correndo. Eu posso imaginar a cena, eu creio que também os irmãos podem imaginar, aquele lugar muito, próximo, muito abençoado, aquela paisagem, E Ló, ao olhar para isso, imediatamente ele escolhe aquele lugar. E nós vemos, irmãos, que o comentarista ele destacou aqui que isso foi uma atitude precipitada da parte de Ló. Por quê? Vamos destacar primeiro 3 razões. Primeiro, ele não consultou a Deus. Ló não buscou a direção de Deus para saber qual era a vontade do Senhor para ele, mas, pelo contrário, seguiu a vontade do seu coração. E qual é a aplicação para nossas vidas? Que nós temos o direito de escolhermos, tomarmos as decisões que queremos, mas, porém, não podemos escolher as consequências. Então, Ló, ele levanta os seus olhos, olha para a esquerda, ele olha para a direita, e então faz aquela escolha ali das campinas do Jordão. Ele olhou com seus olhos, viu que a terra era boa, porém não orou a Deus, não consultou ao Senhor e tomou a sua própria decisão. Então nós temos, irmãos, o direito de tomarmos as nossas escolhas, de decidirmos aquilo que queremos, mas não podemos escolher as consequências. Aquilo que nós plantamos, certamente nós vamos colher. Não adianta eu querer plantar laranja e querer colher limão. Se eu plantei laranja, certamente eu vou colher laranja. E assim, vice-versa. Então, Ló, a sua atitude foi precipitada porque ele não consultou ao Senhor. Tomemos cuidado, meus irmãos, para que não tomemos atitudes precipitadas, não consultando o Senhor nosso Deus e seguindo o nosso coração, que às vezes pode ser enganoso. Às vezes não, a Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso. Por isso que então a necessidade do homem voltar-se para Deus, estar alinhado em comunhão com Deus. Assim, o homem estando alinhado em comunhão com Deus, o seu coração também estará alinhado ao coração de Deus. E agora nós vamos falar de um exemplo muito parecido com essa colocação que eu coloquei aí. O ponto de número 2, irmãos, o B, na parte B, não honrou o seu tio. Então, Ló, ele tomou uma atitude precipitada porque ele não honrou o seu tio, segundo o nosso comentarista. E eu coloquei aí, Ló sendo mais novo e tendo o seu tio Abraão como autoridade, não o honrou, não lhe deu a preferência. Ou seja, tomou uma atitude egoísta, como se fosse uma forma de ingratidão. Decisões tomadas em cima desses sentimentos geralmente são atitudes precipitadas, ou seja, como se não tivesse consciência do que está fazendo, atitudes que não são pensadas. Então, uma atitude precipitada, Ló, por quê? Porque ele não deu honra ao seu tio. Seu tio era autoridade sobre ele, porém, ele não deu a preferência para o seu tio. Ele, logicamente, rapidamente, escolheu qual é o lugar melhor para si. Então, ele tomou uma atitude egoísta. Ele não imaginou, não pensou como seria a vida do seu tio Abraão e da sua família com o seu gado, com os seus rebanhos, naquele local que o seu tio iria ser direcionado. Ele não se preocupou com isso. Olhou somente, como diz o ditado, pelo seu umbigo e pelos seus, e ali escolheu qual a sua melhor parte para si. E nós vemos então, irmãos, que isso foi uma atitude precipitada. Atitudes tomadas assim, irmãos, elas são atitudes precipitadas, Atitudes que não são pensadas, que não são raciocinadas. Atitudes que as pessoas parecem que não têm consciência certa daquilo que estão fazendo. E o terceiro ponto aí, que é o C, ele seguiu a cobiça dos seus olhos. A atitude de Ló foi uma atitude precipitada porque ele seguiu a cobiça dos seus olhos. Então, nesta se constitui a maioria das atitudes precipitadas que as pessoas tomam, porque olham para aquilo que é aparente, ou seja, parece, mas não é. Então Ló, ele olhou, ele viu aquela cidade bonita, ali as campinas do Jordão, ali onde estava situada a cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz, como eu já falei, que aquelas campinas eram semelhantes, parecia o jardim de Deus, parecia, mas não era. E ali, irmãos, Ló, ele atentou com seus olhos, ali a cobiça, a concupiscência dos seus olhos o levou a tomar aquela atitude. E é nesta atitude, irmãos, que muitas pessoas caem
muitas pessoas sofrem consequências e passam por crises terríveis, porque tomam atitudes por aquilo que estão vendo diante dos seus olhos. E eu coloquei aí, irmão, que foi desta forma que Eva pecou. A Bíblia diz que Eva olhou para o fruto e viu que era árvore boa para se comer, desejável aos olhos, boa à vista. E Eva então comeu daquele fruto, deu a Adão, o pecado entrou no mundo e gerou tantas crises e consequências terríveis que nós estamos vivenciando até os dias de hoje. E nós vemos que por essa concupiscência dos olhos, que leva as pessoas a tomar atitudes precipitadas, nós vemos Acã, que ali roubou aquela cunha de ouro, aquela capa babilônica, ali que Deus havia ordenado para não pegar nada, que era para destruir tudo, e nós vemos que o final foi triste, que ele, toda a sua casa, toda a sua tenda foi apedrejado. Nós vemos Balaão, que atentou para as riquezas ali do rei Balaque, e ali trocou o Senhor Deus, a bênção de Deus, trocou o Deus da bênção pelas riquezas deste mundo. Ele foi duramente exortado e recebeu o seu juízo, conforme diz a Bíblia Sagrada. Nós vemos também Sansão. A Bíblia diz que Sansão, ele escolheu para si uma mulher que agradou os seus olhos. Os seus pais disseram, porventura não há moça aqui em Israel para se casar? Mas Sansão, o texto é muito enfático em dizer que ele escolheu aquela que foi agradável aos seus olhos. Quantos casamentos destruídos, quantas vidas que estão arruinadas, que foram até mesmo, enfrentaram a morte, estão vivenciando situações terríveis, porque olharam para a aparência. O caso, a moça era bonita, o moço é bonito, e não analisaram o conteúdo, e casaram somente pela aparência, e vivem uma vida hoje infeliz no seu casamento. Moço e moça do Senhor Deus, não tome atitudes precipitadas. Não case porque o moço é bonito e porque a moça é bonita. O tempo passa, isso tudo aí vai enrugar, Várias coisas podem acontecer que pode deformar a aparência desta pessoa, Então não vá pela aparência, mas vá pelo coração, pela atitude, pelo caráter deste moço e desta moça em que você está conhecendo, está namorando e até mesmo pretendendo em casar. E nós vemos, irmãos, que nós vamos muito longe, porque até o profeta Samuel, o profeta de Deus, o profeta ungido pelo Senhor, a Bíblia diz que ele foi à casa de Jessé porque lá Deus havia dito que de lá levantaria um rei. E Samuel foi à casa de Jessé, e quando chegou lá, que ele deu de cara, vamos dizer assim, com o primogênito da casa de Jessé, que ele olhou, que parece que era Eliabe, ele disse, certamente eis aí o moço que o Senhor quer ungir. E quando ele foi se levantar, Deus o repreendeu e disse, ei, não faças tal coisa. Por quê? Porque tu olhas, Samuel, os homens veem a aparência, porém eu, Senhor, vejo o coração. E nós vemos que isso está registrado ali em 1 Samuel, capítulo de número 16. E nós vemos ali que Deus ele ungiu o rei Davi, ou o pastor de ovelhas, o menor da casa que era Davi. Então, pela aparência, Davi nunca seria rei. Mas o Senhor conhecia o interior e o coração de Davi. Então, meus irmãos, tomemos cuidado para que nós não tomemos atitudes precipitadas, indo pela aparência, indo por aquilo que exteriormente se parece, mas na verdade não é. O terceiro ponto vai falar sobre Ló, um caso de prosperidade e perdas. O ponto de número 1 vai falar Ló e as suas riquezas. Ló também era muito rico. Então nós já vimos nesta lição, mas algumas de suas escolhas o levaram a perder tudo quanto ele possuía. Então nós vemos que Ló era um homem abençoado, era um homem rico, um homem próspero, tinha rebanhos, servos e servas, mas com o decorrer da sua caminhada, com as suas atitudes, ele veio a perder tudo quanto ele possuía. Então eu coloquei aí como aplicação para nossas vidas, que nós, principalmente homens, chefes de família, devemos estarmos sempre em comunhão com Deus, para que Ele nos direcione a irmos aos lugares certos,
e a tomarmos e a fazermos as coisas certas, pois uma atitude tomada fora dos desígnios de Deus pode acarretar em sérios problemas a nós e a nossa família. Então Noé era rico, Noé tinha muitas prosperidades, mas suas atitudes, e principalmente a atitude de habitar ali em Sodoma e Gomorra, foi prejudicial a ele, a sua família e os seus bens. É o que nós vamos aprender agora no subtópico número 2, que vai falar a guerra dos reis. Então, passado um tempo que Ló ele estava habitando ali naquela cidade, a Bíblia vai nos declarar uma história, vai narrar um fato. No capítulo 14, versículos 1 e 2 em diante, a Bíblia vai dizer que os reis que estão registrados no versículo 2, eles se revoltaram contra o rei Quedorlaomer, que está citado no versículo número 1, porque eles serviam a esse rei durante, parece que 12 anos. Mas, passado esse período, eles se revoltaram. Provavelmente ali serviam com tributos, pagando impostos, enfim. E eles se rebelaram. Então esse rei Quedorlaomer, juntamente com os outros reis citados no versículo de número 1, eles atacam, eles vão e atacam os reis citados no versículo número 2, e ali então há uma grande batalha. E o rei Quedorlaomer, um nome meio difícil de pronunciar, ele levou tudo quanto o despojo, então tudo quanto havia de fazenda, de homens, de mulheres, então tudo isso era chamado de despojo, despojo da guerra. Então ele venceu a batalha e levou o despojo, roubou todos os bens ali daquela cidade de Sodoma e Gomorra, e estava incluído Ló, a sua família e todos os seus pertences. Então nós vemos aí, irmãos, como que começou a ocasionar as perdas na vida do patriarca ou da vida de Ló. E nós vemos ali que naquela guerra, naquela rebelião, naquela revolta, naquela batalha, Ló já começou a sofrer as consequências de suas escolhas más. E nós vemos no tópico número 3 que Abraão ele socorre Ló. Então, escapando um que provavelmente era servo de Ló, foi até Abraão e narrou tudo o que lhe havia acontecido. O patriarca prontamente ele se dispõe a socorrer o seu sobrinho Ló. E ele ajunta então os 318 criados nascidos em sua casa. E aí nós vemos, irmãos, como que Abraão era rico. Era um pequeno exército. Nós vemos como que Abraão era um homem abastado, vamos dizer assim, em relação à riqueza, à prosperidade. E os servos aqui eram os escravos. Pessoas que serviam Abraão, que nasceram na sua casa, e um escravo valia muito, valia um preço muito alto, naquele período, e não era para qualquer um não ter 318 escravos nascidos em sua casa, Não, a Bíblia fala de criados, mas eram pessoas que serviam Abraão ali no dia a dia, com tudo aquilo que ele possuía, cuidava dos seus rebanhos e de toda a sua fazenda. E Abraão ele prontamente se dispõe a socorrer o seu sobrinho Ló. E com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus, Abraão ele persegue esses 5 reis e consegue então vencê-los. Ele consegue então conquistar de volta tudo aquilo que aqueles reis tomaram, roubaram e inclusive trouxeram de volta Ló, sua família e todas as suas fazendas e todas as suas bênçãos. E nós vemos aí, meus irmãos, que Deus ele foi com Abraão, Deus ajudou Abraão nesta empreitada e Deus o abençoou e ele trouxe de volta tudo aquilo que havia sido roubado de Ló e a sua família. Então nós vemos, irmãos, que isso era o quê? Era para que Ló tomasse uma atitude de sair daquele lugar. Opa, aqui não é bom, aqui é um lugar inseguro. Aqui não é bom para eu e minha família e meus pertences estarem. Então é necessário que eu me retire, é necessário que eu mude. Mas Ló, meus irmãos, ele permaneceu naquela cidade em que ele habitava. Então eu coloquei, irmãos, uma aplicação para nossas vidas, que é o seguinte, é que isso era o bastante para que Ló saísse daquele lugar. Mas ele permaneceu. Então tem gente, irmãos, que estão vendo as coisas acontecerem.
mas não tomam as atitudes. Por quê? Se acomodaram com o lugar, com aquela situação. E o que acontece? Desta forma, irmãos, as tragédias, elas são inevitáveis. Mais adiante, Deus decretou o juízo da cidade de Sodoma e Gomorra. E o Senhor, a pedido de Abraão, enviou anjos para salvar Ló e a sua família, que demoravam em sair da cidade. Os anjos rapidamente tomou pelas mãos e os tiraram da cidade, às pressas. Desta forma, toda a riqueza de Ló veio a perecer. Então nós vemos, meus irmãos, que ali, passado algum período, Deus ele ordena o juízo sobre aquela cidade de Sodoma e Gomorra. E nós vemos ali que os anjos do Senhor foram ali para destruir aquela cidade. Antes disso, Deus já havia falado para Abraão. Abraão havia intercedido em favor de Ló, né? E os anjos eles vão à casa de Ló para o salvar, para o tirar daquela cidade. E nós vemos que ali, meus irmãos, quando Ló, a Bíblia diz que ele se demorava, isso os irmãos podem ver em Gênesis, no capítulo de número 19, Ló ele se demorava a sair daquela cidade. Então os anjos rapidamente, eles pegam Ló, sua esposa e suas filhas pela mão e as tiram da cidade. Desta forma, todos os pertences, todos os bens de Ló ficaram na cidade de Sodoma e Gomorra. E ali, de repente, irmãos, então começou a chover fogo e enxofre do céu e começou a haver a destruição daquela cidade. E a ordem do anjo era o seguinte, para que não olhassem para trás, mas prosseguisse avante até o final, até saírem totalmente daquela cidade. E nós vemos que a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal, diz a palavra de Deus. E nós vemos ali, irmãos, que tudo quanto eles tinham se perderam. Tudo quanto Ló tinha foi destruído junto com aquela cidade má e ímpia. Então isso nos mostra aqui, irmãos, as consequências das atitudes precipitadas. Tomemos cuidado, meus irmãos, para que não venhamos a tomar atitudes precipitadas e assim colhermos consequências terríveis para mim e para a sua vida. Oremos ao Senhor, estejamos alinhados com o coração de Deus, meditando sempre na sua palavra e pedindo ao Espírito Santo que direcione a minha e a sua vida nas nossas decisões. Que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo continue falando mais em seu coração. Fique na bênção e na paz do Senhor Jesus. Até a próxima, querendo Deus.